Olá, boa noite. Hoje, 24 de fevereiro, segunda-feira, começando a semana naquele agito bom, aquela coisa boa. E o podcast Algo a Mais está aqui trazendo algo a mais para você poder ter mais informação e formar a sua opinião. Nossa convidada especial de hoje é a secretária municipal de Educação, Janice Salvador. Boa noite. Como que você está? Boa noite, Bruna. Estou bem, né? Correndo muito, porque as questões da educação não param, exigem uma dedicação em tempo integral, eu diria, né? Mas a gente faz isso sempre com muito prazer, com muita alegria, porque eu tenho uma vida dedicada à educação e costumo dizer que a educação é o propósito da minha vida, então está tudo bem. Olha só, daí fica mais fácil de trabalhar, né? Dizem que a gente tem que fazer o que gosta no trabalho para não estar trabalhando, né? Para não se sentir pesado nessa função. Quando dizem que a gente precisa fazer o que gosta, acho que isso é bem importante, mas talvez haja um outro exercício igualmente importante, que é nós aprendermos a gostar do que fazemos, né? Acho que esse é um exercício diário, de nós olharmos para os desafios do nosso trabalho, sempre com a clareza, né, de que nós precisamos dar o nosso melhor, que há de se resolver de alguma forma. Todas as questões têm uma forma para serem resolvidas, e a gente precisa se esforçar para encontrar qual é a melhor forma. Nós estávamos conversando antes e caiu a nossa live, então a gente está fazendo essa gravação. É desafiador, a gente sabe que é. Tem bastante serviço, bastante detalhes, bastante situações em prol, como a gente vinha dizendo antes, e vamos reforçar, em prol do bem mais precioso de uma comunidade, de uma sociedade, que é a educação e é a formação desses pequenos cidadãos aí, né? Cidadãos, vamos falar corretamente. Vamos. Então, é importante que a gente reforce isso, né? Sempre. Eu sempre digo, Bruna, também, que não há lugar nenhum que se desenvolva que não passe pela educação. Então, buscar uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, que ofereça as melhores condições, e uma educação que desafie a si mesma, né, no intuito de buscar alternativas, de buscar instrumentos para o trabalho, é o que precisa realmente ser feito e é isso que alavanca o desenvolvimento, seja de uma cidade, de uma comunidade, ou pensando numa dimensão macro de um país. Basta, a própria história da humanidade nos mostra e vem mostrando que os países que se desenvolvem, que chegam a uma qualidade de vida que todos buscam, são justamente os países que investem de maneira séria e contínua em educação. O investimento em educação não pode ser eventual, não pode ser esporádico, né? Ele exige realmente que haja continuidade e seriedade nas ações. Não pode ser um plano político, né? Ele tem que ser um plano de Absolutamente. governo, ele tem que ser fundamentado, né? A educação, como todas as outras, é uma política pública, né? E o enfrentamento dos desafios da educação, por certo, que ultrapassa os limites de qualquer gestão. Não é num conjunto de 4 anos que nós vamos dar as respostas que a comunidade precisa em termos de educação. Precisa certamente muito mais do que isso. Você falou antes em inclusão, então já vamos começar o nosso assunto com a parte difícil de se falar, né? Na semana passada houveram algumas queixas com relação à quantidade de professores ou ausência de professores em sala de aula. Vamos esclarecer essa questão para os pais e para as mães que estão levando seus filhos e escutam da professora ou da diretora da escola ou algo nesse sentido, o porquê que não sei se pode chamar de empecilho, de como que a gente pode chamar, né? Mas que essa intercorrência aconteceu aí diante ao fato do começo do ano letivo. A gente sabe que às vezes um professor falta ou outro, mas numa situação como algumas relatadas, o que é que está acontecendo e o que a nova gestão, né, você à frente da secretaria, já estão fazendo para que isso se encerre e dê fluxo aí para o ano letivo? A sua pergunta, Bruna, ela é absolutamente importante neste momento e ela aponta para uma questão que a Secretaria da Educação tem enfrentado e sobre a qual tem atuado com muita seriedade. Na verdade, nós estamos, de fato, com algumas dificuldades neste momento, mas essas dificuldades são decorrentes de uma decisão extremamente importante para a rede municipal de ensino de Toledo. Em razão de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de abril de 2024, todos os professores que atuam com as crianças da educação especial devem ser professores efetivos, devem ser professores concursados. Até então, até o final de 2024, o município vinha trabalhando com professores contratados pelo PSS, que é um processo temporário.
Então, a todo momento, os professores vão sendo substituídos porque se vinculam a outras redes, a outras propostas de trabalho, e acabamos tendo uma rotatividade que não é bem-vinda na educação especial. Então, a nossa gestão, em conjunto, inclusive, com a comissão de transição da gestão anterior, decidiu que, a partir de 2025, nós atuaríamos com professores efetivos para todas as crianças da educação especial. Considerando a realidade do número de alunos das escolas e dos CMEs, nós estamos falando de mais de 200 profissionais. Então, instalou-se uma situação inicial de um certo desconforto, de uma falta de professores, mas é um momento inicial, transitório, porque as convocações estão sendo feitas sucessivamente. Para que aqueles que nos acompanham tenham uma ideia, desde o dia 6 de dezembro até o dia de hoje, foram feitas 9 convocações para que nós possamos chegar ao número de profissionais que nós precisamos. E, obviamente, acrescenta-se aos professores, chamamos de PADs, que são professores de apoio à diversidade e à inclusão. Esses PADs são em torno de 200, mas, além deles, nós tivemos, neste início de ano, 29 exonerações, 9 aposentadorias, nós tivemos abertura de 9 turmas, nós tivemos diretores que foram eleitos para um pleito aí de 2 anos, mas para escolas de 40 horas, e até então eram apenas 20 horas, foram mais 5 escolas. Então, todas essas situações, elas tornam os nossos números bastante importantes. Nós já contratamos 186 professores. No dia 6, nós teremos mais uma convocação, melhor dizendo, uma contratação bastante grande. E hoje já saiu uma nova convocação de praticamente 40 pessoas. Então, é um trabalho contínuo que daqui a pouco vai suprir todas essas necessidades. Então, eu diria que é um momento de preocupação, porque nós sabemos que essas crianças precisam, nós não temos a menor dúvida disso, mas é um momento que daqui a pouquinho terá passado e nós teremos desenvolvido alternativas definitivas para a nossa rede. Então, vejam, contratar mais ou menos aí de 250 a 260 profissionais é algo para o município do tamanho de Toledo impactante. Não se consegue fazer isso tão rapidamente quanto precisaríamos. Então, se instala uma dificuldade, mas que logo, logo terá sido resolvida. E eu acho que é importante nós ressaltarmos que existem questões legais. Não há como você fazer, como, por exemplo, numa escola particular, falta professor, você pega os currículos, analisa, faz entrevistas e contrata. Numa prefeitura, num governo de estado, um governo federal, é tudo diferente. Precisa fazer concurso. Para que o concurso aconteça, tem que fazer licitação. Em ano eleitoral, você faz licitação só até um determinado período. Depois, você não pode mais. Então, é bom deixar claro isso para vocês vocês que estão aí nos ouvindo, que é um processo mais moroso mesmo, né? É mais no linguajar bem popular, mais demorado, mais enrolado, porque tem a parte burocrática, né? Existe a parte burocrática, é uma parte legal, precisa ser cumprida, não há nada que possamos fazer. E em relação aos servidores que são convocados por concurso, eles passam por 2 processos de admissão. Nós temos primeiro um exame médico e depois nós temos um exame psicológico. Então, isso tudo envolve também um conjunto de profissionais que precisam analisar essas informações até que se emita, de fato, um parecer em relação ao servidor e ele seja considerado apto ou não para assumir a função. Então, claro, tudo isso deixa, de fato, o processo mais demorado, gera preocupações, gera ansiedade em relação aos pais, aos diretores, aos coordenadores das escolas, mas eu volto a reforçar, é o momento inicial. Em breve, tudo isso terá passado e esses profissionais todos estarão na rede e deverá demorar algum tempo para que Toledo venha a ter uma convocação de profissionais em números tão expressivos como está acontecendo agora. Teve concurso ontem. Tem profissional direcionado para a educação nesse concurso? Tem. Todas as áreas, né? Mas nós ainda estamos chamando profissionais dos concursos anteriores. Salvo engano, hoje nós já estamos na casa dos 480, 484 convocações do concurso anterior. Tão logo esses profissionais não possam mais ser convocados em razão de que terá chegado
final deste concurso, nós passaremos a chamar aqueles do concurso realizado ontem. E esperamos que tenhamos tido aí muitos aprovados, ou que venhamos a ter, né, muitos aprovados no concurso de ontem. Em suas andanças pelas escolas, como é que estão as estruturas? Como que vocês estão vendo isso e qual é o olhar que vocês estão tendo para as estruturas escolares? Veja, Bruna, as estruturas escolares são preocupantes. Nós estivemos já em algumas delas e nós temos questões relacionadas, por exemplo, aos equipamentos. Então, nós temos muitas instituições com geladeiras, com fogões estragados, ultrapassados, que dificultam o trabalho dos profissionais da cozinha, né? Eu costumo dizer que pensar na dignidade do trabalho de uma cozinheira é dar a ela também os instrumentos adequados para o trabalho, né? Uma cozinha que tenha condição, que as atividades sejam feitas e os equipamentos também. E estruturas bem deterioradas, portas caindo, banheiros deteriorados, pisos soltando, enfim, situações bem difíceis mesmo. Em particular, nesses últimos dias, eu estive na Escola Municipal Vereador José Pedro Brum, e lá realmente nós encontramos muitas questões seriamente preocupantes, mas o mais interessante é que, enquanto eu caminhava pela escola, uma das estudantes me acompanhou, uma estudante de 3º, 4º ano, salvo engano. E ela me dizia das coisas que precisam melhorar na escola, que a pintura da escola está feia, que ela acha tudo muito apagado, que ela gostaria que as coisas tivessem mais vida na escola, que elas estivessem mais bonitas, que os espaços estivessem mais bem cuidados. Então, a percepção de uma criança que está todos os dias na escola, que deseja uma escola mais bem cuidada, mais bonita, mais acolhedora, e o nosso compromisso é garantir isso. E é o consumidor principal daquilo ali, né? Sem dúvida nenhuma. A educação hoje, não considerando a sede da secretaria, tem 67 prédios para cuidar. Então, obviamente, também que não se consegue cuidar de todos eles no espaço aí de 4 anos. O nosso grande problema é sempre que o processo de manutenção é difícil. Ele é bem deficitário. Então, as estruturas, elas chegam ao ponto de ficarem muito ruins. Então, quando entramos numa estrutura, o investimento é altíssimo. Então, nós precisamos atuar em 2 frentes. Assegurar que a manutenção aconteça e que sejam programadas essas intervenções mais significativas, que é o que nós estamos fazendo. Nós estabelecemos uma ordem de prioridades para as nossas unidades e pretendemos atuar naquelas cujas instalações estão mais precárias para que depois nós possamos chegar às outras. É importante ressaltar que essas estruturas deterioram com o tempo. Às vezes é uma gotinha, né? Eu sempre falo, às vezes é uma gota, uma goteira, não deu para arrumar, de repente vira mais que uma goteira e dali a pouco vira um telhado inteiro. Tudo por conta também de processos, muitas vezes, burocráticos, né? E o que acontece? Na verdade, o que acontece numa escola é o que acontece nas nossas casas também. Uhum. Então, voltando ao exemplo da escola em que eu estive na semana passada. A escola tem um ginásio, né? E é um ginásio, obviamente, que já tem muito tempo de existência, porque é uma escola que eu não sei precisar o tempo, mas ela já tem décadas aí de existência em Toledo. Então, os bebedouros desativados. Os espaços do ginásio ao fundo com as portas trancadas, com as portas arrebentadas. Então, a questão é, se algo não funciona e você não arruma, isso vai piorando, daí isso não funciona, daqui a pouco aquilo também não, daquele outro também não, e em pouco tempo você tem uma estrutura totalmente esfacelada. Então, a questão é darmos, de fato, condição de que os pequenos estragos sejam consertados imediatamente e não se transformem em grandes estragos. Então, hoje, o investimento que aquele ginásio precisa é um investimento alto, porque nós precisamos atuar em toda a estrutura de portas, de janelas, de bebedouros, enfim. A única coisa que está ainda apresentável é a quadra que foi pintada. Mas pinta-se uma quadra num ginásio naquele estado, isso é, no mínimo, algo a ser questionado, né? Porque nós teremos que mexer em toda a estrutura do ginásio e isso deverá danificar novamente aquilo que foi pintado agora. Então, também, às vezes, na educação, falta planejamento, falta um olhar para a estrutura como um todo, falta um olhar também para como aquela demanda está se movimentando, o que mais nós precisamos fazer além de reformar a escola.
qual é a ampliação que a gente precisa fazer. Nós temos escolas que estão em regiões que estão crescendo, são cada vez mais alunos que chegam para a escola. Então, além de reformar, o que mais nós vamos fazer aqui para atender a essa demanda? Então, é preciso ter um olhar prospectivo também. Tudo que você comentou agora me faz pensar num bom gestor. Para os diretores, há algum tipo de plano de treinamento, de estruturação, de formação para que eles possam olhar com o olhar de gestor na escola? Quando os professores se candidatam à direção das escolas, hoje passam por um processo de formação que chama-se EduGestor. E este processo discute tanto questões relacionadas à gestão da escola, gestão de pessoas, gestão de recursos, como também esse olhar para a estrutura das instituições. Mas, apesar disso, não se consegue estudar aprofundadamente todos esses aspectos em 40 horas, por exemplo. Então, nós teremos um programa de formação de gestores contínuo para que nós possamos focar questões como ética, comunicação assertiva, gestão de conflitos, gestão de recursos, como planejar, como estabelecer prioridade, porque se nós não conseguimos fazer tudo, o diretor da escola também não, né? Uhum. Mas o diretor da escola, ele pode ter aliados muito importantes, que são os pais. Então, aquelas escolas que têm um bom processo de comunicação com as suas comunidades, as escolas bem articuladas com as suas APMFs e com os seus conselhos escolares, têm pontos de apoio fundamentais, que são os pais que, às vezes, ajudam naquilo que a prefeitura demora para fazer. Obviamente, nós sabemos que a prefeitura tem responsabilidade e teria que fazer. Contudo, demora, como nós acabamos de dizer. E quando a comunidade, às vezes, assume algumas questões, isso tudo se resolve mais rapidamente e a escola se mantém mais agradável, mais bonita, mais bem cuidada também. A comunidade tem que lembrar dessa participação, né? Eu entendo como pertencimento. Hoje, eu com os meus 40 e alguma coisa, passo nos ambientes que, quando eu era pequena, eu frequentava em Toledo e estando bem cuidado, sendo histórico, te pertence, né? Aquilo te pertence, me vem muitas coisas na memória. Eu acho que para uma sociedade saber que não pode ter um vandalismo, que um aluno tem que saber que não vale a pena quebrar uma janela, ele precisa gostar muito daquele ambiente que ele está e entender isso, né? E isso faz parte da comunidade. O pai, a mãe é quem tem que mostrar para ele que nada vale estragar carteira, cadeira, ou riscar paredes da escola, da sala de aula, né? Tem que ter esse olhar para que no futuro não faça nada com a cidade ou algo nesse sentido. E a gente tem aí uma última pauta, digamos assim, para conversar também contigo, que é o transporte escolar. Logo que vocês assumiram, tinha, então, uma demanda nova, né? Já estava tendo uma remodelação no transporte escolar e vocês tiveram que dar andamento. Como é que foi e como que está sendo agora? E o que os pais podem esperar daqui para frente? Nesse sentido, Bruno, acho que vale a pena nós retrocedermos um pouquinho e resgatarmos o que houve. Logo após a eleição, no ano passado, a gestão anterior nos chamou para discutir o transporte escolar. Porque, durante o ano de 2024, a equipe técnica já havia feito um estudo, dada a necessidade de se encaminhar novo processo licitatório. Na época, nós já levantávamos algumas preocupações, no sentido do diálogo com a comunidade, se a comunidade era sabedora das mudanças e se as exigências do processo licitatório poderiam ser satisfeitas pelo ramo do transporte escolar. Naquele momento, as respostas foram positivas, mas apenas para a comunidade entender o tamanho da questão da qual nós estamos falando. A Secretaria da Educação, em 2024, operava com 77 rotas de transporte escolar. Das 77, 20 tinham processos licitatórios mais recentes e 57 já estavam com os contratos próximos do encerramento. Então, a Secretaria da Educação decidiu que faria a licitação destas 57. Mas, considerando o estudo que a equipe técnica fez, estas 57 rotas elas foram reduzidas para 42, porque entendeu-se que, com 42 rotas, todos os estudantes seriam atendidos. As rotas seriam otimizadas, o tamanho dos veículos comportaria o número de estudantes que precisariam ser transportados e que, portanto, com as 42 licitadas e as 20 que ainda tinham contratos vigentes,
toda a comunidade seria atendida. Pois bem, esse processo classificado como inovador, como moderno, em razão de que trazia novas exigências aos veículos, como ar-condicionado, internet e outras questões, que esse processo seria um passo importante e seria bem sucedido. Contudo, a licitação foi realizada no dia 12 de dezembro, o que, convenhamos, é algo absolutamente inadmissível. Não se pode ter uma licitação desta envergadura num período de mudança de gestão em 12 de dezembro, né? E das 42 rotas licitadas, apenas 6 lograram êxito. Então, 6 novas rotas e as outras todas realizadas nos contratos anteriores. Os contratos foram todos prorrogados, alguns até julho de 25, outros até dezembro de 2025, mas essa necessidade de prorrogar os contratos e voltar ao que era realizado se contrapunha ao que havia sido planejado. Então, houve um planejamento que não pôde ser executado e o que teve que ser executado não foi planejado. E isso gerou uma confusão bastante grande. Neste período todo, os pais, então, ficaram sabendo que, de acordo com o planejado, as rotas teriam outro destino, que as crianças não iriam para as escolas nas quais os pais haviam realizado matrícula. Então, isso gerou um descontentamento muito grande, a ponto de nós definirmos. Então, faça-se ainda este ano aquilo que era feito em 2024. Durante o ano de 2025, nós vamos retomar essa licitação e vamos fazê-la em outras bases, para que em 2026 isso tudo esteja resolvido. Mas isso tudo criou, de fato, uma instabilidade muito grande e, até o momento, dificuldades de atendimento ainda em algumas regiões. Porque, como a licitação não obteve êxito, nós estamos encaminhando processos de dispensa de licitação. Estamos encaminhando a força de expressão, porque os processos todos já foram encaminhados, eles estão agora indo para os contratos, para a assinatura final, de forma que as crianças possam ser atendidas. Mas daí já decorreu um tempo grande, um tempo que gerou dificuldades para as famílias, em nome de um processo tido como moderno e inovador, que, na prática, não se concretizou. Então, não obtivemos êxito naquilo que a administração anterior fez. Dá para acalmar o coração dos pais, então. Que As crianças então, terão logo transporte. em breve, tudo vai estar bem mais calmo e no próximo ano, se tudo der certo, vai estar nós encaminhado. Vamos resolver tudo para este ano. Agora, as crianças têm direito à escola, têm direito ao transporte escolar e terão. Esta demora inicial, ela é decorrente daquilo que você mesma mencionava, dos trâmites burocráticos aos quais a prefeitura está sujeita. Não há como nós fazermos que não seja no rito que a lei estabelece. E o rito da lei é demorado. E essa demora, ela conflita com a necessidade das crianças estarem na escola. Mas, em poucos dias, isso tudo estará resolvido e aí nós vamos discutir a próxima licitação. Uma última questão que a gente sabe que também não foi algo muito agradável para chegar e já pegar isso para resolver, mas a gente precisa perguntar porque o nosso público manda mensagem também para saber a respeito disso, é o material escolar. Também tivemos aí um problema com questões de licitação. Como que isso está agora? E o grande problema da licitação em relação aos kits escolares começa no período de realização da licitação, 10 de dezembro. Uhum. Então, é importante, inclusive, eu tenho dito que a própria comunidade, que a Câmara de Vereadores, acompanhe esses processos. É inadmissível que processos grandes como estes, que envolvem milhões de reais, envolvem centenas, milhares de alunos, sejam processos colocados em execução no mês de dezembro, né? Então, hoje, todo o material está empenhado, as compras todas estão encaminhadas e, em poucos dias, as nossas crianças receberão. Também não é bom, porque, obviamente, que nós queríamos que todas elas tivessem o material na mão no dia 4 de fevereiro, quando a aula começou, mas, no ano passado, 2024, as crianças também receberam parte do material dia 14 de março. Então, embora não seja bom, estamos aí numa margem que é compreensível, considerando a dimensão desses processos, porque nós estamos falando de muitos itens e de milhares de kits, né? Então, há realmente uma complexidade bastante grande nesses processos. A secretaria vai trabalhar para que o ano que vem essas coisas Com estejam certeza, com organizadas. certeza. Em relação ao transporte escolar, conversava hoje já com a pessoa responsável, nós queremos ter esse processo pronto em setembro de 2025,
para que todas as matrículas, para que todo o processo de comunicação com os pais aconteça com tranquilidade nos últimos meses do ano e não no início do ano seguinte. Bom, Janice, muito obrigada pela tua disposição em estar aqui para conversar um pouco, falar um pouco da educação do nosso município. Nós aqui do Jornal do Oeste deixamos as portas abertas para vocês. Parabéns à equipe lá que está se empenhando e qualquer coisa a gente manda mensagem. Perfeitamente, Bruna, eu que agradeço o espaço, nós estamos sempre à disposição. Eu acredito que uma das nossas obrigações seja justamente essa, de informar a comunidade, e eu reforço que os pais e que os estudantes se tranquilizem, que em poucos dias nós teremos todas essas questões resolvidas, tanto em relação aos professores, quanto em relação ao transporte escolar e aos kits escolares também. Muito obrigada. Bom, gente, o Algo a Mais fica por aqui, mas o Jornal do Oeste não. Se você ainda não tem a tua assinatura, entre em contato conosco para fazê-la e receber informação e notícia fresquinha todos os dias de manhã. Ah, mas eu acesso o site. Pois é, o site nem sempre tem todas as informações que a edição impressa traz para você. É um conteúdo mais amplo, com mais pesquisa, com mais entrevistas e sempre um pouco a mais para que você possa aumentar aí as suas informações e também a sua opinião. Ficamos por aqui e em breve a gente volta com mais um bom entrevistado para que você possa acompanhar. Um abraço a todos, fiquem bem e até o próximo programa. Tchau, tchau.